Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma conversa de uma dor que eu tenho e espero que tudo seja solucionado na minha mente. Fica com a gente que a gente vai falar sobre marketing. Todas essas revoluções que têm acontecido no mundo, essa interação muito mais dinâmica que a gente precisa ter hoje. A Elis está aqui e vai ser bacana, não perde não. E se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser informado de novos vídeos. Elis, o Guilherme esteve aqui com a gente, sim. Guilherme Vinhas, e aí a gente estava batendo um papo e tudo, ele falando da importância do centro de negócios, da associação, e aí eu não sei por que motivo a gente esbarrou na questão do marketing, e aí ele falou, Ricardo, eu tenho a melhor pessoa do mundo para você conversar sobre isso, a gente tem que trazer a Elis para cá. Sim, Guilherme é incrível. Ô, Elis, conta pra gente primeiro quem é a Elis, onde a Elis nasceu, o que a Elis faz da vida e qual a trajetória da Elis até chegar aqui. Sim. Primeiro, assim, Guilherme Vinhas é o Lorde, é o meu Lorde. Meu cliente há 4 anos. Eu sou Elis Monteiro, eu trabalho hoje com marketing digital preferencialmente, mas marketing, né? Marketing e comunicação, porque um é aliado do outro, na verdade. Há uma certa confusão ali entre as terminologias, mas a comunicação faz parte do marketing, é aliada. Hoje é até meio complicado, Ricardo, te falar assim, o que a Elis faz? Eu faço muita coisa. Hoje até a inteligência artificial é mega aliada, a gente pode falar sobre isso também, porque primeiro eu sou uma capricorniana para quem acredita nessas coisas. Eu trabalho muito, eu sou muito workaholic, então não se assustem pessoas que vão assistir esse podcast, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, e isso é típico de quem é o capricorniano. Eu hoje me defino como uma professora, e é porque talvez seja a coisa da qual eu mais me orgulho hoje. Eu amo dar aula e eu tenho 15 anos, 16 na verdade esse ano, de docência, né? De docência eu dou aula em educação executiva. Mas eu não comecei trabalhando com marketing, na verdade o meu caminho ele é muito coeso, porque eu comecei como jornalista, eu sou formada em jornalismo, como comunicação social, habilitação em jornalismo, e o meu sonho era ser crítica de cinema. Isso é uma coisa meio maluca, porque eu sou do interior e na época eu vim para a cidade grande e fui me formar na UF, na Universidade Federal Fluminense, e eu vim, na cabeça eu ia ser uma crítica de cinema, eu sou cinéfila, e só que no interior eu não tinha acesso a computador, eu não tinha computador, eu não tinha internet eu me formei em 1994, e eu não tinha internet, eu não conhecia essa ferramenta, né? E quando eu conheço a internet, na UF, uma das primeiras universidades a ter acesso ali à internet, eu fiquei completamente maluca. E aí eu cismei na faculdade, eu sou aquela pessoa que se eu vir um morro, eu vou subir esse morro. Dane-se como que eu vou fazer para chegar lá no morro e como que eu vou descer, dane-se. Mas não tenha dúvida que você vai chegar lá. Eu vou chegar, você pode ter certeza, eu não tenho o menor medo de me meter nas coisas, assim. E eu sou muito trabalhadora, assim. Guilherme é testemunho, e todas as pessoas que já trabalharam comigo, eu sou uma trabalhadora hard, assim. Então, eu botei na cabeça que eu ia ser monitora, porque na faculdade, uma forma de você ganhar grana, assim, na faculdade, é você fazer aquelas provinhas de monitoria de faculdade. A universidade pública tem muito isso. Fiz a prova e eu, apesar de nunca ter visto um computador na vida e nunca ter visto internet, eu passei na prova de monitora de internet. E aí comecei a ganhar ali meio salário mínimo de bolsa, e aí eu comecei a ser responsável por monitorar os alunos no acesso à internet. E fiquei louca. Falei, eu vou trabalhar com internet, dane-se o resto. E aí fui fazer estágio. No terceiro período de faculdade eu já estava estagiando, e aí fiz vários estágios. Os professores começaram a me indicar, porque nós que somos professores, a gente identifica o aluno que é aquele aluno mega aplicado, assim, a gente conhece ele em 10 minutos.
E eles todos me reconheceram ali, nerd CDF, né? E começaram a me indicar para todos os estágios e eu aceitei todas as indicações. Então, eu fazia faculdade à noite e fazia estágio de manhã e de tarde, assim. Então, eu tinha uma vida, assim, 100% do tempo preenchida. E fiz vários estágios e lá para 1996, assim, eu já estava no Jornal do Brasil, contratada, em carteira assinada, como webmaster, que era um cargo, assim, de tecnologia, e eu já trabalhava com internet. Então, eu já estava sendo editora do Jornal do Brasil e eu fazia a virada do jornal, que era pegar o jornal de papel e transformar ele em internet. Então, eu era mais ou menos marketing digital e jornalista também. Então, eu trabalhava com as duas coisas ali. Então, eu já estava ali trabalhando com marketing digital. A gente não tinha esse nome na época, mas o JB já vendia banner, por exemplo. Então, já era marketing digital, mas não tinha esse nome. E eu escrevia também para o Jornal do Brasil de papel. Porque eu fui lá atrás, oferecer os meus serviços, porque eu não posso ver o morro, né? Então, e aí, nessa época, eu comecei a escrever também para o Jornal do Brasil de papel e fui, né? E aí eu comecei a conciliar as duas coisas, trabalhava o dia inteiro no Jornal do Brasil, metade do dia no Jornal do Brasil de papel, na outra metade no Jornal do Brasil virtual. Em algum momento, o pessoal do Jornal do Brasil de papel falou, pô, essa menina tem que vir para cá 100% do tempo. Aí eu fui. E fiquei como repórter mesmo do Jornal do Brasil de papel, escrevendo sobre tecnologia e internet. E fiquei até os anos 2000 lá. E aí, em 2000, eu fui convidada pela editora do Globo, que era a Cora Roney, que ainda é colunista do Jornal Globo até hoje, para eu ir para o Jornal Globo, para eu escrever sobre tecnologia no Jornal Globo. E aí fui para o Globo e passei 8 anos no Jornal Globo, escrevendo sobre tecnologia no caderno de informática do Globo. Mas também ia para o Globo Online fazer internet no Globo Online, porque eu não consigo fazer uma coisa só nunca. E aí eu fazia vídeos, né, blog no Globo Online e o caderno de informática do Globo também eu escrevia. E aí virei blogueira do Globo Online e também virei colunista do Jornal do Globo de Informática. Em 2008 eu saio do Globo e aí eu decido fazer marketing digital. Eu falei, eu não quero mais ser jornalista, eu quero escrever sobre tecnologia, mas eu quero trabalhar com marketing. E aí eu me formo em marketing. E aí eu fui para a FGV, fiz marketing digital e aí eu começo uma nova carreira, assim. Não abandonei a escrita, continuei escrevendo sobre tecnologia, mas aí eu me formo em marketing. E aí fui trabalhar com marketing digital, e aí abriu-se um novo universo, assim. Aí eu fui trabalhar em agência, fui trabalhar em empresa, passei pela Fundação Roberto Marinho, e aí fui criar áreas de marketing digital em algumas empresas. Criei não só na Fundação Roberto Marinho, criei no Sistema Fê-Comércio. No Sistema Fê-Comércio eu fui gerente de marketing digital, fui coordenadora de marketing digital em algumas empresas. E em 2010 eu começo a dar aula também, porque esse era meu plano B. E aí comecei a dar aula na Estácio, na Faculdade L. Alonso, que é a faixa. Em 2014 eu começo a dar aula na FGV, de marketing digital. E aí nunca mais parei. E aí eu sempre conciliei isso, né? Trabalhando em algumas empresas na área de marketing digital, dando aula de marketing digital. E aí em algum momento eu saio ali da Fê-Comércio, né, onde eu era gerente, e aí eu abro uma consultoria. E aí eu começo a dar consultoria e treinamento para as empresas de marketing digital. E aí eu faço planejamento, estratégia, dei consultoria para centenas, né? Centenas talvez não, mas sei lá, quase 100 empresas, e abro uma agência também. Então, e aí comecei a dar aula, e aí hoje são 6 universidades onde eu dou aula. Começo a coordenar também MBAs, então hoje eu coordeno 2 MBAs no IBMEC, todos da área de marketing digital, e hoje inteligência artificial também, que é uma área também que eu atuo. Na FGV eu também dou aula de marketing digital, dou aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing.
E atuo com clientes, assim, consultoria de marketing, comunicação, mas sempre nessa área ligada à inovação do marketing, inteligência artificial ligada ao marketing. Então é isso, assim, é uma coisa meio torta, mas você vê que está sempre ali ligada à tecnologia, ao marketing, à inteligência artificial aplicada ao marketing, e tem conteúdo no meio aí também, né? Elis, vamos começar pelo fim. Vamos. Você falou de IA. Tem muito. Quer dizer, o quão a nossa vida fica melhor com a IA na questão do marketing? Sim. E emendando a isso, eu posso adestrar, vou falar igual no exército. Fala. Adestrar essa palavra. Um agente. Pode. E esse agente faz o marketing para mim e eu não preciso de um profissional? Ou eu preciso de um profissional o tempo todo avaliando, analisando, acompanhando aquele agente? Como é a gestão de um colaborador? Boa pergunta, adorei essa pergunta. Primeiro, adorei a palavra adestrar, porque é isso mesmo que a gente faz com o IA. Eu uso, na verdade, outra palavra, que é comandar. A gente comanda a IA. A gente não pergunta para a IA. Quem acha que é para perguntar, não usa IA. Usa Google, na verdade, usa ChatGPT como se fosse Google, e isso é errado. Então, a primeira coisa que eu falo sempre... Breaking news. Total, né? ChatGPT não é Google, ponto. E eu dou aula disso, né? Eu treino empresa, eu dou aula disso, e quem usa ChatGPT ou Copilot ou Gemini como usa Google não sabe usar. Essa é a primeira notícia que eu dou, assim. Porque não se pergunta IA, você comanda IA, né? Quando você pergunta é porque você não sabe usar. Porque você é o dono e ela te atende. Essa é a relação que se estabelece. Mais ou menos, sem te cortar, sim. Crie um resumo para mim dessa forma, assim. Ou como poderia ser um resumo para isso? Exatamente. Você não pergunta, você manda. Quando você pergunta, é porque você está usando como se ela fosse Google. E ela não é Google. Ela não é. Se você faz uma pergunta, ela vai te dar uma resposta rasa. Se você comanda, ela vai te dar uma resposta mais complexa. Então é parecido com aquela história de não adianta você ter IA se você não sabe o prompt que você vai dar. Exatamente. A gente não pergunta, a gente comanda o que a gente chama de prompt. Prompt é um comando de execução. Então, a gente precisa primeiro aprender técnica, que a gente chama de prompt writing, que são técnicas de comando de escrita. Então, eu preciso saber comandar. E as pessoas acham que a IA, ela é um Google, né? Então, ela consulta, a IA responde e ela fica satisfeita com aquilo ali. Não é verdade. E na verdade, ela está tendo 2% do que aquela ferramenta pode entregar. Total, né? É uma casquinha. E eu hoje, o que eu mais vejo... Máximo, tá achando o máximo. Imagina se ela aprender. Eu acho incrível. Eu não uso o ChatGPT assim. A minha ferramenta prioritária hoje é o ChatGPT. Eu não uso a versão paga, e quem usa a versão gratuita não pode ter certeza, não está tirando nem 1% do que é possível. Então, a primeira coisa, aprenda técnica de prompt writing, porque você vai ter noção aí sim do que é IA. Isso, eu estou falando ainda da casquinha, tá? Porque tem vários níveis de uso de IA. Segunda coisa, não faça pergunta, né? Faça comando. Use prompt writing. Segunda coisa, eu não uso tudo dentro da mesma tela, porque a gente não usa IA misturando os assuntos. Eu crio GPTs. Então, eu vou lá, crio um GPT, boto ele do lado. Crio outro, boto do lado, de assuntos diferentes. Porque quando você mistura tudo dentro da mesma tela, ele se confunde também, porque ele é burro, a gente é que é inteligente. Então, por isso que eu assino o meu software, né? Então, eu uso o ChatGPT e eu crio um GPT para cada assunto. Então, vamos lá, eu tenho um cliente, eu crio um GPT para ele e boto ali do lado. Quando eu quero falar daquele cliente, eu pego o GPT dele e trago para a tela. E ele tem tudo lá resgatando toda a conversa, tudo que ele já sabe sobre aquele cliente. E eu, apesar de saber que ele salva, tudo que eu comando, eu mando ele gravar. Eu grave esse estilo, grave isso, grave aquilo. Porque não precisa ficar repetindo para ele grava, né? Então, eu trato ele como meu escravo. Ó, grave. Eu sempre estou comandando.
É um agente, né? Ele é um agente. O assistente, na verdade... É o assistente daquele cliente, o assistente Sim, do outro cliente. sim. Ele me obedece e eu vou mandando. Então, a primeira coisa é, dome o seu agente, o seu assistente, né? Dome o seu GPT. E pare de perguntar. E outra, ele não é seu terapeuta, ele não é seu amigo, ele é seu empregado. Terapeuta, né? Um monte de gente entrou nessa total, linha, né? muito, muito. As pessoas... porque é isso mesmo, porque parece que ele é seu amigo, parece que ele está te ajudando. Na verdade, você está mandando nele. É essa relação que tem que ser estabelecida. Você manda, você comanda, mas você tem que aprender a comandar. Quando você aprende a comandar, ele vai revolucionar o seu dia a dia. Ponto, tá? E aí, a segunda coisa que mais me preocupa na relação que as pessoas têm com a IA hoje, além de ser rasa a relação, é as pessoas não saberem comandar, elas perguntarem. A segunda coisa é elas copiarem e colarem, porque também não é assim que se usa. Então, me preocupa que ela vai lá e ela faz uma pergunta assim, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem bobo, tá, Ricardo? Assim, o que é a teoria da relatividade do Einstein? Aí o ChatGPT vai lá e responde, ela copia e cola. E não é assim que funciona. Porque, na verdade, você comanda e você troca. Mas a inteligência está no seu cérebro. Ela vai te dar subsídio, mas a inteligência é você. E toda vez que ela vai te dar alguma coisa, você tem que intervir. E você vai trocar, você vai estabelecer, você vai criar, você vai remendar. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão treinando a IA, transferindo a inteligência do cérebro para a IA, e tá pegando a inteligência, né? Pegando aquilo que a IA tá dando para ela e copiando e colando. O que é uma doideira, porque aí a gente tá pegando o nosso cérebro e transferindo para a OpenIA, para a Microsoft, para o Google. Eu tô dando o meu cérebro, que é brilhante, para alguém, e tô pegando a burrice dele e tô jogando pro meu trabalho. Isso é uma doideira, assim. Tá se invertendo a lógica das coisas, porque o cérebro é a mais brilhante das máquinas, né? E, na verdade, nem fui eu que disse isso, eu acho que insuperável, né? Insuperável. Pode fazer o que quiser, a história de substituição. Sim. Uma coisa é você ter um excelente ajudador. Sim. Outra coisa é você acreditar que você vai ser substituível pela máquina. É isso. E ficar tomando milkshake na cama que ela vai trabalhar por você. Não vai. E aí eu já estou respondendo a sua pergunta. Dá para eu substituir uma pessoa por um agente de IA? Não, porque o agente de IA é burro. A pessoa é inteligente. Ele vai repetir ações Sim. que são possivelmente Sim. repetitivas. Tem. E só, mas lembra aquela figura do Fordismo que as pessoas Sim. repetiam? Aquilo ali super rola no meu modo de ver, você Sim. me corrija, professora. Claro. Com os agentes. Sim. E tem ações que são repetitivas. Sim. Então, é a gente saber pedir Sim. ou ordenar o que realmente é possível. Só não pode trocar de lugar. Assim, ver uma mídia social, né? A mídia social, ela demanda que a gente interaja com pessoas, né? Então, a gente vai publicar um post, existem algoritmos ali que comandam as interações na mídia social, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, né? Seja a mídia que for, mas o retorno que você vai ter vai ser de gente, não vai ser de robô. Então, o retorno que você vai ter, a gente de IA nenhuma vai conseguir entender. Porque ali existe subjetividades envolvidas. Uma provocação a um grupo de pessoas. Total. De repente, não use azul. Total. Por quê? Porque alguém apareceu escorregando na rua de azul. Aí você fala, não usa azul que vai pagar mico. É isso. A IA não vai entender. A IA não vai entender isso. Não vai entender. E a IA, ela é literal. E o ser humano não é literal. Outro exemplo, né? As ferramentas de mídia social, elas têm bugs todos os dias. Vou dar um exemplo bobo. Hoje uma cliente me mandou uma mensagem falando, poxa, não gostei que a capa do meu vídeo, toda vez que a gente publica um Reel, que é um vídeo no Instagram, a gente tem que escolher a melhor capa, porque senão ele bota qualquer uma. Uhum. E aí, às vezes, você tá fazendo uma careta no vídeo. Uhum. E aí, ela reclamou que o vídeo que tava no feed dela do Instagram, ela tava com uma careta. E aí ela reclamou. Aí eu falei, não, querida, você não tá entendendo. Fui eu que publiquei esse vídeo. Elis, eu publiquei esse vídeo. Quem escolheu essa capa fui eu. Eu nunca botaria uma capa sua com uma careta. Porque eu sou mega perfeccionista. Eu que cuido das redes dos meus clientes.
Nunca faria isso. Ela falou, mas olha lá, está a careta. Eu falei assim, o algoritmo, provavelmente o Instagram tá com bug. Aí ela falou assim, não, mas olha lá agora. Eu falei, estou te dizendo, quem publicou fui eu. Eu tenho certeza disso. Olhei lá e estava realmente um frame com uma careta. Ele achou que aquilo ia chamar mais atenção. Alguma coisa aconteceu, um bug, e eu vi lá e realmente estava careta. Eu falei, tô trocando agora, mas o que eu vou passar a fazer? Toda vez que eu postar, eu dou um print. Para provar para você o que eu estou publicando. Porque às vezes a mídia social ela tem bug. E a IA, ela não consegue enxergar esses bugs, né? Porque isso acontece em mídia social, isso acontece em Google. E é tão difícil, né, você ver essas coisas acontecerem e o agente de IA não é capaz de ver. Porque o agente de IA não é capaz de ver uma careta como uma coisa ruim. Ele vê como uma coisa engraçada e acha que a pessoa vai clicar ali porque aquilo é engraçado. Exatamente. Ele quer o clickbait. Que tipo de clickbait ele quer? Não importa, ele quer o clickbait. Ponto. Você esclareceu exatamente o que eu ia falar. Então, para ele, por exemplo, o post de ódio é incrível, porque atrai mais público. Então, tudo para o agente de IA é aquilo que é atraente para o algoritmo. Isso é muito ruim, porque isso pode trazer, por exemplo, uma crise para você. Porque imagina, né? Ele vai atrair muito público porque aquela chamada está atraindo muito público, mas aquela chamada, no fundo, tá trazendo um problema para você. É uma crise, por exemplo. Elis, olha só que coisa difícil para mim. Eu sou da engenharia, as minhas operações são na área da engenharia, eu quero dizer, são quadradas. Então... Meu marido é engenheiro, então eu estou super acostumada. Por mais que eu goste do marketing, que eu goste de comunicação, eu sou um admirador e um curioso. Como é que a gente faz isso nas empresas? Como é que eu automatizo? E aí a Nathalie uma vez virou para mim e falou, Ricardo, você tem que mudar sua foto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que postar, você tem que não sei o que. Eu falei, Nathalie, eu não vou raciocinar mais. Eu não vou raciocinar, porque se eu tenho que ir para uma reunião e eu tenho que fazer um reel, de eu chegando na reunião, estou chegando aqui para fazer isso. Porque cria engajamento. É lógico. Sim. Mas aí eu não vou raciocinar, porque eu vou chegar na reunião com outra cabeça, com você tem que botar a isso minha no seu limitação. dia a dia. Sim. Como é que eu vou bater uma foto num restaurante legal que eu estou indo? Porque eu faria isso. Eu falo que é como se um bichinho tivesse te mordido. Mas isso é importante para a empresa. Muito. É como se um bichinho tivesse te mordido, que é o bichinho do criador de conteúdo. Você vê esses criadores de conteúdo, os influencers. Eu tenho alguns clientes influencers e alguns muito famosos. Eu trabalho com algumas pessoas muito famosas, né? E é difícil, às vezes, a gente que não é famoso, né, que trabalha com eles, lidar com eles. Porque eles têm uma outra forma de pensar. Tudo para eles é conteúdo. Então, imagina, eu cheguei aqui, eu entrei e sentei aqui. Se eu fosse eles, eu teria sentado, a primeira coisa que eu teria feito era a foto. Porque eles têm uma outra forma de ver as coisas. Para eles, como isso é muito importante, isso é mega prioridade, e eles vivem disso, a foto é o suprimento do dia a dia deles. Como o tijolo é de um engenheiro. Né? Então, a informação, o pedaço de informação, é o que eu faço com a construção para o meu cliente. Quando eu pego, por exemplo, um cliente advogado, eu começo a incutir na mente dele a necessidade dele criar insumo de conteúdo para mim. Então, ele vai dar uma palestra, e aí eu falo, você precisa fazer uma foto sua nessa palestra. E aí eu vou dizendo para ele, porque eu tenho a cabeça de marketing, ele não. E aí eu vou dizendo, toda vez que você encontrar uma pessoa, você vai fazer uma foto. Toda vez que você encontrar uma pessoa, você vai fazer uma foto. E aí eu transformo um advogado em um marqueteiro. A gente não gosta desse termo, tá? Eu falei, mas a gente gosta de mercadólogo, tá? Porque isso eu nunca tinha ouvido. Marqueteiro é um termo pejorativo do profissional de marketing. A gente, que é profissional de marketing, a gente usa mercadólogo, que é um profissional especialista em mercado. Mas ok, a gente aceita marqueteiro, mas tudo bem, mas não é, tá? Motoqueiro e motociclista. É tipo isso, assim, mas a gente brinca até, a gente aceita qualquer um, mas o termo mesmo é mercadólogo.
E aí a gente que trabalha com marketing, a gente vai tentar incutir no cliente essa lógica aqui de, faz uma foto, porque a gente precisa fazer a foto, porque se não fizer, eu que trabalho com marketing, o insumo, o registro para usar no Instagram. Então se você tem um profissional de marketing trabalhando com você, ele vai ficar o dia inteiro te lembrando, fez a foto, fez o vídeo, gravou, não sei o quê, e ele precisa disso. Tô frito. Tá frito. E aí você precisa ser mordido por esse bichinho. Tem alguns clientes meus que durante muito tempo são resistentes a isso e eu fico na cabeça deles. Fez isso, gravou, fez a foto, fez o vídeo. Preciso da foto, preciso do vídeo, preciso disso. E alguns, durante muitos anos, são resistentes, eu vou quebrando. E alguns, quando começam a ver o resultado no negócio, eles falam, opa, vi o resultado, ganhei um cliente. E aí, quando ele começa a ver que aquilo está trazendo resultado no negócio, ele, trouxe resultado no negócio. Então, deixa eu te fazer uma outra provocação. Aí, você é líder na empresa, você precisa fazer isso. E a vida pessoal? Eu não estou misturando a vida pessoal nessa história? Não precisa. Eu tenho alguns clientes... primeiro, assim, eu tenho níveis variados de cliente, assim, de famoso muito para famoso médio para famoso menos. Tem um que é mega famoso, assim. Famoso mais. Tem famoso mais, e esse não tem jeito. Esse, a vida dele é escrutinada, devassada. Esse, coitado, ele tá sempre muito lascado. Ele sabe, e esse eu atuo, inclusive, em gestão de crise pessoal. Aí falam da mulher dele, da filha dele. Ele está há muito tempo lascado. Esse realmente não tem o que fazer. Mas é o preço que ele paga e ele pagou isso a vida inteira. Tem já o médio, ele não fala da família, ninguém sabe quem são os filhos, mas ele é famoso por ser um CEO. Então, mas ninguém sabe quem é a mulher dele, não se fala sobre isso. Então, nunca ele vai falar sobre a mulher nem os filhos. Então, não existe, não tem foto dele. Isso não é uma condição sine qua... Não é negociável. Não se negocia. Então, por exemplo, eu não faço assessoria de imprensa, mas se a assessora de imprensa trouxer uma pauta e tiver família envolvida, ele não vai falar sobre isso. Porque isso é um acordo que se faz. Então, eu não boto família em nenhum lugar. Não existe família dele. Eu também não gosto. Pronto. E eu concordo com você. Dá para fazer. Então, a gente não bota família. E eu sou a favor mesmo. Porque você acaba expondo. Pronto. Não precisa. Outros membros da família desnecessariamente. E tem membro da família que não quer ser exposto. Isso. E a exposição, ela te leva ao hater também. Em algum dado momento, eu vou te dar um exemplo. Não sei se você vai brigar comigo. Espero que não. Não, claro que não. Que é o seguinte, eu costumo dizer, existe a moda, já há algum tempo, dos políticos tratarem favela de comunidade. Existe. A minha visão é que enquanto não é um ambiente adequado, minimamente digno para que as pessoas vivam, eu vou continuar chamando de favela para a gente trazer a consciência de que precisa de uma intervenção para que vire uma comunidade. Faz sentido. A partir do momento que é uma comunidade, já o problema está resolvido na cabeça daquele político que diz que vai ajudar ou não, ou vai fazer uma pracinha dentro de uma comunidade. Você fala, cara, o que muda a pracinha para ele? Ele precisa entrar, ele precisa ter luz na sala, ou no mínimo em um dos cômodos. Estão todos um trepado no outro. Isso, algumas pessoas podem não concordar comigo. Sim, pode. E aí um membro da família vai sofrer. Pode. Eu trabalho com negócio, eu já fiz alguns projetos, inclusive isso é motivo de pesquisa acadêmica que eu estou começando a desenvolver. Eu trabalho com um dos meus serviços, chama gestão de cancelamento. Doideira. E eu já fiz esse serviço muitas vezes. O que é isso? Imagina que você é um empresário e você, na sua rede social, falou uma frase e aquela frase foi interpretada de forma negativa. E você começou a receber crítica. Imagina que essa crítica começa a crescer, e o seu negócio começa a sofrer com isso. Ou potencialmente possa vir a sofrer. Sim. Você já identificou, falou assim, epa, e se isso virar um problema
financeiro também, não já só aconteceu com ético muitos e moral. clientes meus, já. A ponto de um negócio começar a sofrer passeata na frente. Já passei por isso com cliente. A ponto de o presidente da empresa correr o risco de perder o cargo. Já passei por isso com cliente. Então, chega um ponto que aquilo perde o controle de uma cliente minha virar primeiro lugar no Trending Topics mundial do Twitter. Já aconteceu com um cliente meu. E aí, como é que você faz aquele momento? Primeiro, a família toda sofre, a empresa toda sofre, os colaboradores sofrem, tem desemprego acontecendo ali. Então, chega um ponto que começa a ter perda de arrecadação, começa a ter coisas inacreditáveis ali. E isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, CEOs, por exemplo, né? A partir do momento que eles vão para uma rede social, eles têm que ser treinados. Tudo que eles vão publicar tem que ser medido, analisado, avaliado e considerado. Então, eu, por exemplo, treino CEOs. Eu faço media training digital. Cara, eles... que legal isso, Sim, hein? muito. Porque minimamente a gente precisa disso. Isso é uma coisa que a gente precisa aqui no Centro de Negócios. Total. No outro dia, conversando com um amigo aqui, a nossa assessoria, o rapaz tinha 30 e poucos anos, teve um infarte fulminante, excelente o rapaz, que trabalhava com a gente. Aí ele perguntou, o senhor tem rede social? Para poder fazer o collab, divulgar também, né? Claro. Porque é o nosso objetivo, que todo mundo que passe por aqui faça mais negócios e que propague uma melhoria do ambiente de negócio de uma forma geral. E aí ele falou, anota aí, fulano de tal, @gmail. Ele falou, nossa, mas nem domínio ele tem. Eu pedi a rede social, ele me deu o e-mail dele. E-mail, eu já acho que é coisa do século XIX. Quando alguém fala, olha, eu mandei um e-mail, eu falei, tá, eu vou olhar lá depois. Não quer me mandar pelo WhatsApp? É fácil, né? Então, sabe, as pessoas precisam acelerar, Total. porque é uma questão de sobrevivência. Em maior ou menor proporção, precisam acelerar, então ter Mas elas precisam saber com o que elas estão lidando também. Isso, e tomar cuidado. Elas precisam saber com o que elas estão lidando, porque aquilo ali Esses dias eu dei uma entrevista meio polêmica. Ai, que lindo o meu Rolex novo. Opa! Aí você bate a foto passando em frente ao Barra Shopping todo dia. Total. De repente alguém vai ter esse tipo de informação. Opa, eita. Já virou um problema. Eu mesmo consigo fazer isso. Eu consigo localizar uma pessoa. Aí. Eu trabalho com digital há 27 anos. Sabe que... Quais os cuidados que a gente precisa ter? Esses dias eu dei uma entrevista polêmica, eu tenho opiniões muito... Como eu falei, eu trabalho há quase 30 anos com a internet. Então, eu dei uma entrevista esses dias e aí a pessoa me perguntou o que eu pensava sobre as decisões recentes da Espanha e da Austrália sobre a proibição de uso de rede social por menores de idade. Eu sou completamente a favor. Eu acho que criança tem que ser proibida de ter rede social. Sempre achei isso e eu posso provar porque eu acho isso. Porque, primeiro, né, criança não tem ainda o lobo frontal desenvolvido o suficiente. Criança tem formação de caráter. Segundo, rede social é um perigo. Rede social é cheia de predador. Rede social está cheia de pedófilo. Rede social tem códigos próprios. Rede social é um horror. Rede social é cheia de ódio, disseminação de tudo de que é pior na humanidade. Eu trabalho com gestão de imagem, eu trabalho com pessoas famosas e só eu sei o que aquelas pessoas recebem ali. Os meios que nós temos hoje são meios que potencializam muito o bem, mas potencializam também o mal. Mais o mal. O prejuízo no mal é gigantesco. Não tem como voltar atrás. A gente está vendo hoje o mal que está sendo disseminado para os jovens em formação, não tem como voltar atrás. A gente está com uma geração hoje mais conservadora, uma geração hoje que está usando redes sociais para se juntar, para odiar de forma coletiva. A gente está hoje com jovens sofrendo com mais ansiedade, a gente está hoje com jovens com déficit de atenção, com jovens sofrendo inúmeros problemas de ordem mental, tudo isso causado por rede social, porque eles não deviam estar lá e estão. E os pais acham que aquilo ali é entretenimento e não é. Não é comodismo, não? Não pode. Eu não deixo. Meu filho hoje usa. Eu já estou refletindo em cima do... Não pode. A Manu tem 12 anos.
Se tiver em rede social, eu não recomendo. Rede social para criança, não recomendo. Nenhuma. TikTok para criança, Deus me livre. Aquilo ali é uma rede de predador. Mas como assim? Eu só botei um vídeo dela dançando. Você pode ter certeza. Dentro daquela rede tem um monte de código que os predadores usam para se comunicar uns com os outros. E você não sabe. Porque eles usam emojis de alerta que os outros conhecem e a gente não. Eu conheço tudo isso. Recentemente teve um aviso em massa feito pelo Felca, né, que é um influenciador super famoso. Nossa, eu vi. Aquilo ali, assim, nós que trabalhamos com isso há muito tempo, a gente já conhece aqueles códigos. Fala, né? Bacana que ele teve coragem, porque ele deve ter sofrido uma pressão giga mega. Ele conhece. Assim, a gente já sabe, a gente está alertando isso há muitos anos, a gente que trabalha com isso. A academia que estuda isso, a UFRJ tem um centro incrível de pesquisa de ódio, misoginia, né, ataque a minorias, etc., que é o NetLab da UFRJ, que estuda os perigos das redes sociais para adolescência e criança. E se os pais vissem os números daquilo ali, não deixaria seus filhos entrar em rede social de jeito aquilo. A rede social é imunda. Então, o meu filho não tinha rede social. Meu filho hoje ele tem 17 anos. Meu filho passou agora para a UFRJ, vai fazer pedagogia. E eu nunca incentivei. Meu filho não posta em rede social. Então, imagina, aí fica todo mundo perguntando, né? Nossa, que doideira, Elis, você trabalha com marketing digital. É por isso. Né? Por que ele não tem? Eu falei, porque eu sei muito bem o que é aquilo ali. Você sabe que quando os mais velhos eram pequenininhos, e eu nunca fui ligado em novela, mas as avós assistiam novela. E por vezes eles estavam com as avós. Então eu fazia questão de assistir as novelas com eles e comentar. Eu ficava ali do lado comentando a novela, vendo e tal. E falando, nossa, mas que errado. Então eu estou ajudando eles a entender se aquilo é uma coisa legal, porque a pessoa, para uma criança, a pessoa fazendo o mal e sorrindo e sendo uma pessoa simpática, ele pode entender que aquilo ali é legal e repetir. Total. A história do pica-pau, né? Então, eu participava... Com a rede social fica muito difícil. Como é que você faz isso? Como é que você acompanha uma fração de 15 segundos de um vídeo no TikTok? Meu filho um dia me contou a novidade. Eu entrei numa rede chamada Discord. Eu falei, sai agora. Sai agora. Aí ele saiu. Porque eu sabia o que era o Discord. Não deixa. Igual o Kawaii. Que é muito parecido com o TikTok, só que é ao vivo, né? E aí, como é que você controla uma rede ao vivo? Muito perigoso. Difícil. Então, assim, agora, para negócio, maravilhoso. Agora, para criança, de jeito nenhum. Entender qual é o objetivo que você quer. Sim. Eu quero me vulnerabilizar ou eu quero potencializar, fazer com que a minha camiseta chegue a mais pessoas. Melhor lugar. Fazer com que a qualidade do ar, a visualização da qualidade do ar seja percebida por mais pessoas, porque o ar é invisível. Se aqui dentro da sala está com melhor ou pior qualidade do ar, você não percebe, mas aí você vai sair com o olho lacrimejando, uma ardênciazinha, pegou uma alergia ali. Eu quero dar essa visibilidade. Pum, então vamos lá para o TikTok. Total. E mandar essa informação. Sim. Qual a dica, Elis, que você me daria? Eu vou ser egoísta, não vou falar para ela dar dica para você, não. Mas eu acho que você vai pegar essa dica aqui para o Centro de Negócios. Nós temos uma entidade que foi criada por Dom João VI em 1809, como um dos primeiros atos dele no Brasil, por entender que os comerciantes, à época o que tinha no Brasil era comércio, que os comerciantes tivessem um ambiente próprio para tratar dos seus negócios. É assim que está no ato de Dom João, que está aqui em cima, no 12º andar. Isso é incrível. Muito legal. E ele falou, crie-se a Praça do Comércio, para que ali, onde hoje é a Casa França Brasil, que era o prédio da alfândega. Antes até era praça. Uma entidade com esse tempo todo. Puxa vida, será que a gente está comunicando? Será que a gente está mostrando a importância? Será que eu fiz uma conversa aqui com um pastor amigo meu,
Falei, será? Onde que a gente está errando, pastor? Será que a gente desagradou a Deus? E aí eu vou te perguntar, será que a gente está acertando na comunicação? Será que esse é um dos nossos erros? A comunicação, quanto mais simples ela for, melhor. Né? Talvez a gente não esteja organizando ela, né? E o que significa organizar? Primeira coisa, você tem que saber o que você tem de insumo de comunicação. Não, na verdade, vamos lá, vamos chegar antes. O que você quer comunicar? Você tem uma entidade que tem 1000 associados e tem essa história para contar e essa chancela. Eu tinha esses 1000 associados em 1900. 1900, nós tínhamos 1000 associados. Nós éramos mais efetivos, porque percentualmente tinha muitíssimo menos empresas em 1900 do que tem agora. Uhum. Não tinha rede social, então como é que era? Como é que acontecia? Boca a boca, né? Na verdade é tudo rede, né? É uma rede de conversa e você precisa mostrar valor não só para o associado, mas o que o associado quer é comunicar para a sociedade. Então, no final das contas, é um grupo de pessoas, né, que representam esses negócios que se juntam para mostrar valor para a sociedade. Então, é isso, comunicar dentro para comunicar para fora. É a essência do marketing, né? É isso que é interessante. E até enquanto professora, eu acho isso muito interessante. O marketing, ele é o organizador da proposta de valor, né, da comunicação. Você, primeiro, define qual é o seu objetivo. O que é o objetivo do centro de negócio? Gerar valor para os associados, que é você estar junto aqui numa comunidade e essas pessoas gerarem negócios umas para as outras. Temos um objetivo aqui, gerar valor aqui e comunicar isso para fora. E aí a gente organiza um fluxo de comunicação, né? E esse fluxo de comunicação vai precisar de canais. O canal é o último momento desse estágio, né? Só que para que esses canais existam, eu preciso de alguém que organize esses canais. O canal de comunicação, ele pode ser um evento, o canal de comunicação pode ser uma reunião, o canal de comunicação pode ser uma newsletter, pode ser uma revista e pode ser uma rede social. Então, o que a gente precisa nesse momento é estruturar os canais de comunicação, né? Porque eu já tenho as pessoas, eu já tenho o nome, eu já tenho o ambiente, mas eu não tenho o canal. Então, eu posso ter uma revista, eu tenho, né? Revista, eu tenho a reunião e eu tenho o evento. Eu só preciso organizar os canais. Então, qual é o canal que não está estruturado nesse momento? Porque eu tenho conteúdo. O podcast é um conteúdo. Eu tenho um canal, que é o YouTube. Só que esse canal, ele não funciona sozinho. Isso é muito interessante, aliás, né? Isso é muito interessante. Muito interessante. Eu adoro falar sobre isso. Eu tenho um cliente... Porque, desculpa te cortar, uma amiga no outro dia falou, nossa, tem quantos inscritos? Nossa, eu tenho tantos no Instagram. Sim. É diferente. Diferente, muito. No YouTube, você precisa comer muito mais feijão muito com arroz. Mais. Eu não vou poder dizer quem é esse cliente, mas eu tenho um cliente muito famoso. E ele... E aí eu fui conversar com o YouTube, né, com a empresa YouTube, porque esse meu cliente queria ter um canal no YouTube, né? E ele tem um produtão e tal. E aí, quando eu chego no YouTube, o YouTube me desanima. E fala... Eu tive uma reunião com o diretor-geral do YouTube sobre esse cliente. E ele falou, olha, vou te dizer assim, seria muito legal que esse cliente tivesse um canal. Só que não vale a pena para ele. Porque para você... Vamos lá. Pode ser bom para o YouTube, não vai ser bom para ele, necessariamente. Não, na verdade, nem para nenhum dos dois. Para nenhum dos dois, porque para você ter uma estrutura no YouTube hoje, de forma que você tenha tração no canal do YouTube, para que ele se torne uma emissora, porque um canal no YouTube hoje, para ele virar uma emissora de um porte de um grande podcast, de um Flow, de uma inteligência limitada, você tem uma grande empresa. É uma empresa. E aí você vai ter muitos funcionários. Você vai ter uma roda girando ali. Eu sei porque eu conheço muito esses podcasts. Eu frequento eles. Eu conheço o Vilela, que faz o Inteligência Limitada. Eu conheço o Flow. Eu já fui nesses podcasts. Não dar entrevista, levar os meus clientes, mas eu já fui.
Eu né? acho muito legal. Eu amo. Assisto direto. Sim, os o dois. Vilela é meu amigão, assim. É. Então, o Vilela, por exemplo, meu parça. Aliás, Vilela, se você for assistir, beijo pra você. Vilela é meu parça. E aí, a estrutura que o Vilela mora no podcast dele, no espaço. O Vilela, do Inteligência Limitada, ele tem uma mega estrutura e ele vive para aquilo ali, mas ele tem uma pessoa de comercial que capta recurso para ele. Tem patrocínio, muita empresa patrocinando e ele faz muito anúncio. E ele tem muita monetização, mas ele publica 2 vídeos por dia. Imagina. E olha, o Vilela me contou, ele, para mim, que já chegou o dia que ele fez 3 entrevistas no mesmo dia. Foram 9 horas de entrevista. Eu levei 2 clientes lá e meus 2 clientes deram 3 horas de entrevista lá para ele. Então, o Vilela, às vezes, chega a gravar 4, 5 horas de entrevista por dia com um cliente, tá? Com um entrevistado, às vezes, 3 vezes no dia. Ele já chegou a gravar 12 horas por dia. Então, é uma máquina de YouTube. Os grandes canais de YouTube são máquinas. E aí, eu conversando com esse cara do YouTube, ele falou, para você ter uma máquina de YouTube que vale a pena para aquilo se sustentar, é uma mega estrutura. Então, o YouTube, ele tem 2 caminhos. Ou ele é um reservatório de vídeo, ou ele é uma máquina que é uma empresa. Aí você vai ser um grande podcast. Então, hoje nós somos aqui um reservatório, depositório. Pronto. Onde um empresário ou um outro canal ou um empresário fala assim, deixa eu dar uma maratonada, entender que mundo é esse, aí pega uma trilha lá, energia, eu quero atuar na energia. Aí ele vai lá maratonar. 2 dias, a gente já está com mais de 300 horas, ele fica 2 dias dando uma maratonada, fala assim, legal. Isso. Mas como que você vai acionar esse empresário de forma que ele saiba que aquele conteúdo está no YouTube? Professora, como é que eu vou acionar esse empresário? Entendeu? Então, de qualquer forma, é um reservatório. Então, que eu falo, nós, professores de marketing digital, tratamos o YouTube como um reservatório de vídeo. Tá. Então, o YouTube não é canal prioritário para a gente no marketing digital. Não é. A não ser que ele seja uma máquina, como o Vilela é. Então, não é canal pra gente de marketing. Ele é um canal de reserva. Mas isso o Vilela não deixa de estar no TikTok e no Instagram. Pronto, mas não é o canal principal dele de monetização. É o YouTube. Ele faz lá para trazer para cá. Pronto, é isso. Você entendeu? Aí vamos lá. Como é que a gente trabalha hoje para que a gente leve para o YouTube? A gente aciona os outros canais, que são canais de tração, que a gente chama de canal de atração. Tá. Canal de atração, numa técnica que a gente usa chamada funil do marketing, a gente aciona o público lá para levar para lá. Então, o que a gente tem de técnica de marketing digital hoje é usar canais para atrair, para levar para lá, né? Para puxar. E aí a gente usa o Instagram, a gente usa o TikTok, a gente usa Google, a gente usa principalmente publicidade, anúncio. Então, a gente faz um cross de acionamento de publicidade em múltiplos canais. Instagram, TikTok, anúncio no Google, anúncio no Instagram, anúncio no TikTok, post no LinkedIn, site. Então, a gente precisa, enquanto marketing, de um ecossistema de presença. Então, são muitos canais que a gente usa para acionar um ecossistema. Então, monta-se um ecossistema de canais para que a gente consiga dar força para um negócio. Então, aí vem um cliente e me pergunta, eu preciso de um site? Óbvio, você sempre vai precisar de um, sempre. Que é suporte. O site é um suporte. Porque, primeiro, ele vai fazer você existir no Google. Porque o Google é um dos canais que eu vou lançar mão para atrair as pessoas. Segundo, se amanhã o Mark Zuckerberg, que é dono da Meta, que é dona do Instagram, que é dona do Facebook, acordar e falar, eu vou destruir essa porra, desculpa, falei palavrão, isso aí tudo, você não tem mais canal. Então, eu preciso de um site que é o seu canal próprio. Então, se você não pode, o seu marketing não pode depender da boa vontade do Mark Zuckerberg. Então, eu tenho que estar com essas 300 horas armazenada num repositório meu. Sim. No meu, não é um link no meu site. Então, a gente faz de um tudo, Ricardo. A gente tem tudo. Porque se eu tiver o link, isso foi uma coisa que eu já pensei, YouTube... Sai do ar.
sai do ar ou deu algum tipo de problema? Eu tenho que ter salvo isso também. Sim. Eu faço planejamento estratégico de marketing. Essa é a minha disciplina. Assim, é a disciplina que eu dou aula em todas as faculdades é planejamento estratégico de marketing digital, particularmente. É onde eu sou expert. Eu dou outras disciplinas também, porque como eu sou professora de planejamento estratégico de marketing digital, eu entendo de todas, né? Porque todas as disciplinas dependem dessa. Então, eu sou uma professora generalista de marketing digital. Então, você entende de Google e mecanismos de Google? Tem o quê? Porque senão eu não faço planejamento estratégico de marketing digital. Então, eu entendo de mídia social, eu entendo de Google e todas as técnicas de Google, eu entendo de TikTok, eu entendo de LinkedIn, que, aliás, eu adoro LinkedIn, uso muito LinkedIn. É uma ferramenta incrível de negócios. Eu entendo de mídia social, eu entendo de publicidade, eu já dei todas as aulas de tudo isso que você possa imaginar. Mas eu só consigo ver digital como um ecossistema. Então, eu não posso ter um YouTube e não ter um site, eu não posso ter um YouTube e não ter um Instagram, porque não serve para nada. Não serve para nada, porque ninguém entra direto no YouTube pesquisando pela associação comercial ou pelo centro de negócio, ninguém entra. Bom, eu não adianta, toda vez que eu chego num lugar eu dou aula, porque eu sou professor. Então, você entendeu como é que é a minha retórica? Eu sempre vou querer te ensinar alguma coisa, mas isso faz parte da natureza de professor. Não, mas excelente, eu estou aqui bebendo esse conhecimento que você tem, essa experiência que você tem, e a gente tem que reconhecer isso. Por vezes a gente conversa aqui sobre energia e aí as pessoas ficam dizendo eu não tenho nada a ver com a guerra do Irã, bonitão, tu tem tudo a ver. Tudo a ver, sim, porque vai influenciar a sua vida. Como? Eu tenho uma padaria na esquina da Dias da Cruz com... Amigo, vai influenciar, porque o caminhão que vai levar a farinha para você vai chegar com um custo de transporte maior, porque o diesel subiu. Então, resultado, a gente tem que aprender a se comunicar, a criar a externalidade do que... São 23 conselhos empresariais aqui dentro. Nossa, é muita coisa. Em média, 20, 25 pessoas de primeiro escalão das organizações, se não é o CEO, é o vice-presidente que está participando das nossas reuniões diárias, porque eles entendem que isso é importante para a operação deles, para dar alicerce para que essa organização seja mais segura e estável. Mas como que a gente consegue contribuir mais com a sociedade com toda essa experiência? A gente está falando de aproximadamente 600 pessoas por mês que circulam aqui dentro, 600 líderes empresariais que circulam todo mês, porque todos os conselhos têm reunião, no mínimo uma reunião mensal aqui dentro. Qual é, aí a pergunta que eu te devolvo, né? Você acha, disso tudo, tem se conversado sobre investimento em comunicação e marketing, por exemplo? É um medo desgramado, né? Por quê? Então, essa é a pergunta que não quer calar, talvez porque a gente não consiga tangibilizar o que é isso. Sim. A gente não saiba cobrar e gerenciar um profissional desse. Então... Posso ser sincero? Olha, tá legal, de mas nada adianta tudo que vocês fazem se vocês não comunicam o que vocês fazem. Eu sou fã do Antenor de Barros Leal. Sim. E o Antenor, ele falou uma vez, eu já falei isso aqui várias vezes, e esse foi um dos motivos que me fez refletir. Ele foi o presidente que eu, no Conselho de Jovens Empresários aqui na associação, quando ele foi presidente, ele me chamou para ser vice-presidente e trouxe uma justificativa de como a gente deveria colaborar com a sociedade e tudo, e que resultado isso voltaria para as nossas empresas. Já tem bastante tempo isso. E o Antenor, uma vez num almoço com o vice-presidente Michel Temer, o Temer fez um discurso apresentando o que o governo Dilma estava fazendo à época. Aí o Temer voltou, sentou à mesa para almoçar conosco, e o Antenor falou assim: nada disso que você falou aconteceu.
Aí o Temer, como todo mundo, as pessoas conhecem ele até pela televisão, deu um impacto, ele é uma pessoa bastante séria, deu um impacto assim, e as pessoas olharam para o Antenor, pô, Antenor, caramba, tipo, o pensamento, o olho foi esse, Antenor, que isso que tu tá falando pro cara? É o vice-presidente da República, e uma pessoa muito bem capacitada, o Temer, e aí ele deu aquele suspiro e falou assim, tudo que você falou não aconteceu no meu universo. Sabe por quê? Porque vocês comunicam mal. Sim. O governo brasileiro está comunicando muito mal. A gente tem uma visão que não necessariamente está refletindo a realidade por única culpa do governo. Total. Por falta de comunicação. Total. Então aquilo me fez refletir. Eu falo, caramba, 600 líderes empresariais mensalmente aqui dentro. Tem, considerando que são 22 dias úteis e 23 conselhos empresariais, tem dia que tem 2 reuniões de conselho e até mais, porque tem conselho que destrincha e divide temas e faz grupo de trabalho para discutir uma determinada lei nova ou discutir a nova concessão, se haverá uma concessão, uma nova concessão da companhia de gás. E aí, como é que a gente faz? Conversando com o Josier, então vamos fazer um podcast para a gente dar externalidade a isso. Então a gente começou por aí, foi um passo que a gente deu, que eu me sinto recompensado pelo esforço, mas ainda trazendo um reflexo muito menor do que poderia em função do que a gente tem aqui. Quer dizer, quem é que não gostaria de conversar com o Godinho, que é o presidente do IBEU? Quem é que não gostaria de conversar com o principal da Klabin? Quem é que não gostaria de conversar com o Humberto Mota, da Dufre? Claro. Pô, mas o Humberto Mota tá aí? Caramba, sou fã dele. As lojas de aeroportos são muito melhores. E foi ele quem fez isso? Foi ele quem fez. Quem desenhou, quem estruturou. Caramba, o meu produto poderia estar lá, ou eu posso criar um modelo. Será que eu consigo conversar com ele? A gente está comunicando muito mal, né? Muito mal. Obrigado pela confirmação. Fato é, quando você não comunica, é como se você não tivesse feito, né? E eu já vi muitos negócios não comunicarem bem, muitos profissionais não comunicarem bem, porque não faz parte do escopo e da mente daquele profissional. E é isso, e a comunicação, ela é simples. Às vezes um canal resolve, às vezes muitos canais são necessários. Às vezes você precisa de um Instagram, de um LinkedIn, de um YouTube, às vezes você precisa de uma revista. Uma vez eu dei uma consultoria para uma empresa de trem. Foi muito interessante, eu viajei e aí fiquei alguns dias numa imersão com essa empresa e a gente foi mapear os canais de comunicação dessa empresa de trem, numa consultoria, e aí a gente mapeou 18 canais de comunicação dessa empresa. E ela tinha, que doideira isso, né? Tinha um CEO, e o CEO tinha uma reunião, ele fazia uma transmissão ao vivo, toda terça-feira. Ele ficava na frente de uma televisão para fazer transmissão ao vivo para todos os colaboradores da empresa, inclusive os que estavam em campo, e a maioria das pessoas que estavam em campo eram os maquinistas que estavam no trem. E aí eu falei, mas vamos lá, como que você mede quem estava assistindo dessa transmissão? Não tinha como medir. Aí eu falei, você está gastando a hora do seu CEO, botando ele, fazendo uma transmissão ao vivo, sendo que você nem sabe quem está assistindo e se tem alguém assistindo. E se está dando algum resultado? Então se criou tantos canais de comunicação, gastando o tempo do CEO, e foi tantos anos fazendo aqueles canais todos, sem medir o resultado daqueles canais. Então, por exemplo, tinha 3 revistas para o mesmo público. E eu falei, mas por que você tem 3 revistas? E era tanto dinheiro desperdiçado, aí a gente fez isso, porque às vezes se você traz um consultor com um olhar externo, ele vai olhar aquilo e fala, olha que redundância, que doideira, o que está acontecendo aqui? São 3 revistas para falar com as mesmas pessoas. 1 hora do seu CEO, quanto custa 1 hora do seu CEO para poder falar com o maquinista? Não que o maquinista não precise, mas o maquinista não está na frente da televisão. Outra coisa, por que você está fazendo? Às vezes um WhatsApp melhora
Um WhatsApp que o CEO mandar. Ou talvez até piore, né? Porque aí o maquinista, olha, ele fala isso porque ele não está aqui. Pronto. Lá tem ar-condicionado, Pronto. aqui não tem. O barulho, a vibração e por aí vai. Então, assim, às vezes você vê coisas, e outra, isso independe do tamanho da empresa também. Porque essa empresa era gigante, é uma empresa de trem, né? Então, eu já vi coisas incríveis, assim, pequenos negócios, grandes negócios. Eu já vi pequeníssimos negócios comunicarem muito melhor do que negócios imensos, por perdas, né? Então, depende, a comunicação, só que ela precisa existir, a comunicação. Então, o que eu acho que às vezes se despende muito tempo é, primeiro, não enxergar a comunicação e o marketing, porque o marketing é a embalagem da comunicação, como prioridade. E aí o investimento não vem, porque precisa ter alguma forma de investimento, né, de marketing. Segundo que, sem ele, você pode fazer tudo o que você quiser, que não vai dar certo. Porque ninguém vai ver. Você pode fazer, sei lá, pode fazer 10 jantares por ano, né, que ninguém nunca vai saber, porque você não está comunicando os jantares, né, ninguém vai ver valor naquilo. Porque o que o marketing faz? Ele embala. Embala. Quando você embala, você apresenta. Então, é isso que a gente faz, né? O profissional de marketing é aquele que embala e mostra. Quando você embala e mostra, opa, então olha só o que os gurus da internet fazem. Sabe o que eles fazem? Vou te fazer uma pergunta bem agora eu vou dar nome aos bois, tá? Que medo. Vai ser horrível essa pergunta. Que medo. O que vende o Pablo Marçal? Você sabe? O que vende ele é esse posicionamento dele de dizer que rentabiliza tudo. O que ele vende? Mas o que ele é o produto dele? O produto dele é vender um estilo de pensamento, um modelo de pensamento que gere esse recurso, é isso? Não, né? Errei tudo, né? Produto. Não, ele não tem um produto. Ele vende uma ideia. Ele vende marketing. Ele não tem produto nenhum. E esse cara não tem jatinho. Qual é a minha nota? É isso, ele não tem produto. Qual é a minha Você nota? ganhou 10. Ele não tem produto. Yes! Ele não tem um produto, ele tem marketing. Então, o Primo Rico, todos esses gurus de internet, eles não têm nada. Eles não têm produto, eles têm marketing. Então, eu fico rindo, porque eu sou... Vou te contar um segredo agora, Ricardo. Eu sou uma professora que grava vídeo para os gurus de internet. Porque lá no final da curva, existe um curso lá no final. Porque eles vendem curso, de vender curso, de vender curso, de vender curso, e lá no final, talvez exista um curso de marketing digital. E quem é que grava esse curso? Aquele que entende. Eu entendo. Então, eu sou professora, por exemplo, do curso eu vou esquecer o nome, o cara do meusucesso.com. Gente, eu sempre esqueço o nome dele, o cara do WhatsApp. Enfim, daqui a pouco eu lembro, tá? Eu sou professora dos cursos dele. Então, alguém vai lá em algum momento e grava os cursos dele, e aí alguém compra, só que eu duvido que alguém que tenha comprado os cursos dele tenha visto o meu treinamento. Que lá no final tem alguém comprando e eu que fui lá e gravei. Porque, na verdade, o que essas pessoas compram, na verdade, é networking e marketing. Então, o que o Pablo Marçal vende? O Pablo Marçal vende evento, então é todo mundo dentro do mesmo lugar. Sabe de quem eu tô falando, né? O Flávio Augusto. Flávio Augusto, pronto. Eu sou professora dos cursos do Flávio Augusto, de marketing. No final tem o curso, sabia? Lá no final, na plataforma dele. Só que ninguém vai lá fazer o curso, porque sabe o que acontece? Essas pessoas compram o marketing. O marketing é o evento. Essa é a superficialidade do brasileiro, Pronto. De uma forma geral. Mas a pessoa vai lá e fala, eu sou formada pelo Pablo Marçal. Mas aí vamos lá. Eu tenho... Tem várias pessoas que vêm me consultar, clientes meus que fizeram os cursos do Pablo, os cursos do Primo Rico, não sei o quê. O que o Pablo vende? Eu conheço gente que pagou 300 mil em curso. Conheço também. Aí vamos lá, essas pessoas... E tá pior do que estava antes, Pronto, porque não tem curso. Na verdade é assim, você vai lá, você entra numa sala, aí ele vai te vender uma ideia. A ideia é você fazer um evento
No seu evento você vai vender a ideia, aí a pessoa que vai no seu evento vai fazer um evento, aí no evento dessa pessoa ela vai fazer um evento, e na verdade é uma sucessão de eventos, é uma pirâmide de construção de eventos. E aí se vai fazendo até chegar ao limite daquele evento. E no final, um otário lá vai publicar um portal e tem um curso lá no final. Esse curso lá no final tem um professor, e esse professor talvez seja eu. No caso do Flávio Augusto, eu sou professora, muitas vezes. Mas o que eles vendem? Eles vendem marketing. Então é isso. Então não tem nada ali. Não tem. Primo Rico não tem, olha Pablo só, não tem. Esse é um diferencial. Marketing. Esse é um diferencial, porque é o que a gente fala aqui. O que a gente está trazendo é que não existe negócio sem transpiração. Não. E muitas vezes é vendido por esses influenciadores de forma geral, a rentabilização muito fácil, o negócio com uma ideia brilhante. Não é verdade. Eles não têm transpiração, tem marketing. E aí, o que eu tenho feito? Eu tenho trazido pessoas aqui que ou transpiram hoje para que o negócio aconteça, ou vem contar a história aqui. Mas só de transpiração. Mas cadê o marketing? Exato. De transpiração que fizeram a construção do sucesso dessas pessoas. Mas alguém tem que embalar isso. É isso. Pronto. Não adianta transpirar só. Eu transpiro, Ricardo, eu transpiro todos os dias, mas o meu negócio também tem alguém que embale ele. Não adianta, não. O que eu estou te falando para a internet, eu mega transpiro, mas alguém está embalando o meu produto. O meu cliente, ele mega transpira, mas alguém está embalando o produto dele. O marketing é a arte de embalar um produto que tem alguém transpirando por trás. Nossa, essa frase ficou bonita, né? Muito. Ficou bonita, né? Então, assim, o que é o digital? O digital, a maioria é marketing. Então, existe uma diferença, inclusive, entre ter presença digital e ter marketing digital. Porque marketing é a arte de vender. Presença é a arte de estar ali. Estar. Então... O que a gente quer? A gente quer estar ou a gente quer vender? Exatamente. Então, eu tenho cliente aqui na associação comercial a gente quer vender. Entendeu? Então, existe uma diferença aí também. Eu tenho cliente que simplesmente está ali. Está marcando presença ali na internet. Mas o que quer vender tem outro esforço, tem outro tipo de uso de internet, tem outra forma de pensar, ele tem outra coisa. Aí ele vai investir em publicidade, ele tem produto, ele tem máquina, é outra coisa. Ele quer fazer captura de lead, ele quer atrair associado, é outra coisa. Então, só para fechar, sim. Eu vi o Pablo Marçal falando do quanto que ele colocava para impulsionamento dos seus vídeos, dos seus posts. Sim. E aí, quando a gente fala aqui dentro, o pessoal ri e fala assim, como se eu tivesse tocado a minha empresa até hoje, assim, gastando 500 mil por mês, gastando 1,5 milhão por mês Sim. de impulsionamento. Não vou gastar nem 500 reais. Então não vai fazer. Não vai fazer. Não vai. Não vai fazer, mas ele entende que ele tem um produto que o outro não tem. Sim. Ok, você quer continuar nesse lugar? Sim. Ou você quer impulsionar para alcançar um outro degrau? Sim. Eu acho os que negócios esse é o momento da nossa sociedade, com toda essa evolução, com os agentes de IA, com a IA, com as redes sociais, com... Sim. Esse é o momento da gente alcançar um outro degrau. E quem não sobe degraus está ficando para trás. Você está na escada rolante pro lado errado, tá descendo. Muito bom isso. Eu divido os negócios em 3 estágios. O estágio inicial é o da presença, que é mais do que obrigatório. Não vou nem falar do 0. O 1 é o estágio, na verdade essa é até uma metodologia que foi criada pela FGV alguns anos atrás, que é o que eles chamam de índice de maturidade digital. O primeiro estágio é o estágio inicial, você entra na internet para marcar presença. Então você estabelece seus canais digitais, mas você vai contar com a ajuda do algoritmo. O algoritmo não ajuda, o Instagram não vai entregar os seus conteúdos porque ele é bonzinho, ele não é.
Então, você vai contar, na verdade, com esforço. Então, repetição, esforço, boa vontade, boca a boca. Então, deixa eu ver se hoje eu tenho sorte do meu conteúdo ser entregue. Elis, você é incrível, você domina o algoritmo. Me ajuda aí, Elis. Mas não vou botar dinheiro em publicidade não, hein? Não vou, hein? Porque Elis é foda, né? Elis vai fazer tudo. Elis, ela milagre. tira, manga dela, mangona dela. Vamos lá, estágio 1, esse cara acredita de verdade que a Elis é tão foda que ela vai ser mais foda do que o Mark Zuckerberg. Esse é o estágio 1. Estágio 2 é aquele cara que sabe que a Elisa não é mais foda do que o Mark Zuckerberg. Porque se eu, Ricardo, sinceramente, fosse mais... Porque se eu não soubesse muito de marketing digital, eu não dava aula em 6 faculdades. Vamos concordar? Sim. Pronto, eu sei pra caramba, isso é um fato. Mas eu tô acreditando que você é mais do que ele. É. Porque tudo na vida é uma questão de oportunidade também e de momento, tá? Total. Então, assim, eu entendo muito de marketing digital, mas eu não faço milagre. No estágio 2, o cara já sacou que eu não faço milagre. Aí ele fala assim, Elis, realmente, você não faz milagre, não. Então, vamos fazer o seguinte... Vamos botar aí R$2.000 por mês, pelo menos, para a gente poder chegar a um estágiozinho, ganhar aí uns 2.000 seguidores por mês, para a gente poder dar uma... Né? Mas vamos, porque eu preciso de lead, eu preciso gerar negócio pro meu... Preciso gerar tração para esse negócio aí. Aí já chegou no estágio 2, aí a gente começa a pensar em segmentação de público, eu começo a ver, eu preciso falar para o público certo, não é para todo mundo. Elis, vamos ali gerar uns anúncios, não sei o quê. Eu falei, opa, já começou a evoluir, foi no estágio 2. Beleza, o estágio 3 é o cara que fala assim, não, meu negócio depende do digital. Se eu não tiver digital, meu negócio não vai evoluir, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a gerar dark post, anúncio segmentado, geolocalizado, porque eu preciso gerar negócio no digital. Gerar negócio porque o meu business é em Copacabana e eu vendo para quem está em Copacabana. Então, vamos gerar localizado ali. Pronto. Eu só preciso de Copacabana. Pode respingar no Leme? Pode, mas... Aí esse cara, sabe o que ele faz? Ele pega o marketing dele, que antes ele botava no carro do ovo, e ele vai virar para o digital. Está no estágio 3. Então é isso, você que decide. Você vai estar no estágio 1 e vai acreditar que Elis faz milagre, vai estar no estágio 2 e começar a apostar, ou vai estar no estágio 3 e ter certeza que o digital é o negócio. Eu, sinceramente, acredito no 3. E eu tenho aí 30 anos de estrada. Então, eu acredito muito no 3. Então é verdade. Vamos ter eu que falo muito com aluno, dinheiro. com cliente sobre isso, assim, e tem cliente meu que está no 3 e que não se arrepende, não. Mas eu tenho muito cliente no 1. Mas o cliente que está no 1, ele não depende do digital. Se ele depender, o calo dele começar a apertar, ele vai para o 2. Eu estava conversando com um amigo no outro dia e ele tem um determinado produto e falou assim, puxa, Ricardo, esse meu produto eu vendo por 30, 35 reais aqui. E apareceu um camarada na internet, no Instagram, e começou a fazer divulgação e tudo. Ele vende por 180, o mesmo produto que o meu. E ele não tem estrutura, ele tem um fornecedor como eu, fornecendo para ele. Eu não, eu sou fábrica. E no momento que chegou o TikTok Shop, que aí já é um outro podcast, eu vou te falar o que é que os chineses trouxeram pra gente. É outro nível. É uma tecnologia, assim... Cara, você bota um cartão de crédito no TikTok Shop, você compra e você nem percebe que você comprou, não tem nada, nenhuma barreira, nenhuma fricção, é um troço assim... Fluido. Não precisa nem de agência de influenciador, eu vendo para... Simplesmente, o Boticário chegou com o lançamento, ele joga para milhões de pessoas venderem para ele no TikTok Shop. Não precisa nem de loja. E aí? O Boticário não precisa de loja. Ele joga lá no TikTok Shop, avisa aos afiliados, que podem ser 180 milhões de pessoas, e avisa assim, vende aí para mim. E aí começa a pagar para as pessoas. E aí? As pessoas compram com um clique assim, comprei. Você já viu, você já deve ter visto, mas eu vou falar da minha experiência com o WeChat. Sim. O WeChat você vende pelo WeChat. Sim. Assim, o WhatsApp é coisa de criança. Comparado com o WeChat. Que é o nível TikTok. Que é o nível TikTok, como você falou do mais, é o nível TikTok mais. Ele faz tudo que tudo que o WhatsApp faz, o WhatsApp faz mais. Misturado com um pouco de rede social ali dentro também. Aí você falando de digital, o meu recado aí para quem está nos assistindo é: você ainda está pensando se o digital vale a pena? A China já está no nível TikTok Shop para cima e as pessoas já estão pagando com a palma da mão.
Então, assim, tem nem o que pensar, assim, é isso. Se você não comunica, você não existe, você tem que comunicar. E é isso, assim, se negócio vale a pena, tem que estar no digital. E tem que comunicar, porque se não comunicar, você não vai gerar nada para ninguém. Não vai gerar nada para ninguém. Então, não tem a menor dúvida disso. Elisa. Doideira. Elis, desculpa, eu tô com a cabeça assim. Mulheres inteligentes é um problema sério. A nossa cabeça. Cara, eu sou professora, né? Eu preciso fazer isso para os meus alunos, né? Porque eles precisam sair do lugar. Né? Você que está assistindo a gente, não perde mais tempo, não. Quando a gente acha que a gente está atingindo a nossa meta, a gente descobre que a gente tem que quadriplicar e pode quadriplicar essa meta. E é mais fácil do que a gente imagina. Eu acho que o que eu pensei junto com o Josier lá atrás, a gente já passou muito do que a gente planejou. E de repente a gente olha e fala, eita, estamos longe do que a gente poderia ter alcançado. Considera a possibilidade de vir participar de um grupo como esse, não só assistir, não só se inscrever. Se você não se inscreveu, já vai lá e se inscreve. Até porque senão o Nuno aqui me aperta, falando que eu não disse isso. Aperta o sininho para você ser comunicado dos novos vídeos, mas mais do que isso, vem participar no presencial aqui dentro, um dos nossos 23 conselhos empresariais, ou numa reunião nossa de diretoria como ouvinte, para entender como que você pode subir degraus na sua operação, no seu negócio. Um dos degraus é esse aqui e indiscutivelmente fundamental. Eu vou refletir mais e nós precisamos caminhar nesse sentido. Então, Elis, brigadíssimo. Imagina, foi um prazer. Eu adoro falar sobre isso. Assim, eu acho que comunicação é a raiz para tudo, para casamento, para relação com filho, para tudo, né? E para negócios, assim, sem comunicação, você enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto empresário, se você não se comunica, como diz o Chacrinha, você se trumbica. Se trumbica. E isso. Se você não sabe o que é se trumbicar... Porque você não tem 50 mais. Você deve estar vivendo esse trumbicamento. Fica com a gente que tem muito mais para a gente continuar conversando.